Olá pessoal, me chamo Luca novamente, prazer ter aqui vocês no curso da TechMaker Brasil e no vídeo de hoje a gente já vai dar início de fato ao desenvolvimento do nosso jogo. Mas antes de desenvolver, pessoal, a gente tem que fazer o passo zero. Luca, o que é o passo zero? É muito importante, pessoal, que vocês entendam o que vocês vão desenvolver. Então, por exemplo, quando você vai criar um jogo do zero, você tem que ter na sua mente o que é que você está fazendo. Ah, Luca, eu tenho que saber tudo o que eu vou fazer? Não, mas tem que saber a base, porque dali você vai partir para o desenvolvimento e se você quiser mudar no meio do caminho, não tem problema, mas você já fez a base sólida do seu jogo, tá? Então é sempre muito importante você dedicar um tempo para pensar e talvez até mesmo organizar, listar o que você tem que fazer, coisas que são relevantes para o desenvolvimento do seu jogo, ok? E aí, por exemplo, esse jogo que a gente vai fazer, qual é? É o Dino-Run. Dino-Run, pessoal, nada mais é do que um jogo inspirado no famoso jogo da Google, que é aquele dinossaurozinho que aparece quando a gente fica sem internet, seja na escola, seja no trabalho ou seja em casa. Esse jogo ele é um jogo muito bacana e muito viciante, né? Quem nunca perdeu aí 10, 15, 30 minutos jogando esse jogo, mesmo quando a internet volta? Pois bem, aqui agora a gente vai jogar ele de novo para entender como é que esse jogo funciona, depois a gente vai ver o que a gente vai fazer com essa referência que a gente teve, beleza? Então vamos lá. Esse link, inclusive, para quem quiser jogar, pessoal, a gente vai disponibilizar aí para vocês poderem entrar no link e jogar no jogo oficial da Google. Obviamente que tem que estar no Google Chrome, mas fora do Google Chrome tem também alguns jogos similares que já foram feitos. Mas eu prefiro particularmente o original da Google e recomendo para vocês também, porque ele é o mais bacana. Pois bem, então vamos lá. Estou aqui jogando e o que a gente tem aqui no jogo, pessoal? Um dinossauro que tem que desviar, a princípio, de cactos. Então, ó, ele pula, ele cai, né? Se você pressiona a setinha para baixo, repara que ele cai mais rápido, então de vez em quando é relevante. Você tem um high score, tá? Só que repare que o seu high score só é atualizado quando? Depois que você perde. E além disso, outras coisinhas mais que a gente pode estar percebendo, né? Outros objetos, como por exemplo, tem o fundo, o game over, tem como você dar reload, tem uma série de coisas. É muito importante, quando você vai fazer um jogo se referenciando em outro, que você estude esse jogo referência. Por exemplo, aqui agora, você poderia listar quais são os elementos que você percebe. Inclusive, eu convido você para fazer esse exercício. Pausa o vídeo e lista quais são os elementos de jogo que você capta aqui. Eu vou listar alguns para vocês daqui a 2 segundinhos. Então pausa o vídeo agora. E se você já despausou, é porque você já fez a atividade ou então você não está curioso para fazer e só quer ver a resposta agora. Não tem problema. Vou explicar alguns dos elementos. Por exemplo, a pontuação e o high score são dois elementos importantíssimos dentro desse jogo, porque afinal é o que faz você querer continuar jogando, sempre se superar e depois comparar com o seu amigo. Outro elemento super importante, o dinossauro, que é o personagem principal, e tão importante quanto vão ser os inimigos, que nesse caso são obstáculos, que são as árvores. Além disso, a gente tem o chão, a gente tem também o fundo, a gente tem os textos, o botão de reiniciar e comandos que eu posso fazer, né? A mecânica de pular, a mecânica de cair mais rápido, beleza? Então, todos esses, pessoal, são elementos importantíssimos do jogo, que vale a pena você listar, e se você conseguiu listar alguns desses, parabéns, você já está se inteirando o que é desenvolver um jogo. Se você não conseguiu captar, pessoal, não tem problema. Aqui a gente vai ensinar vocês a observar, a ter esses olhos de produtor de um jogo. Beleza? Pois bem, então agora vamos ver o outro exemplo, que é o que a gente vai fazer ao final do curso. Esse aqui, pessoal, é o jogo que a gente vai realizar juntos aqui. Esse jogo, ele contém, vocês podem ver, recorde, pontuação, exatamente igual o do Dino-Run. Ele tem também aqui ó, o nosso personagem, ele tem textos informativos que o do Google não tem, mas a gente acha super relevante, né? Porque nem todo mundo é obrigado a saber jogar o seu jogo. Então ter um textinho aqui e ali para ajudar é super interessante. Tem também aqui ó, o chão, que combina com o cenário, todos esses elementos super importantes. Ah, Luca, mas qual é a diferença? A diferença se dá principalmente nas questões de dificuldade, level design. Aqui a gente faz de uma maneira diferente da Google. A questão da animação, o nosso jogo ele é muito mais bonito, né, diga-se de passagem. E outras coisinhas mais que isso você só vai saber quando estiver fazendo o projeto. Se você quiser testar o jogo também, pessoal, entra no link, vai estar disponibilizado aí em anexo ao vídeo. Você pode testar tanto do Google quanto o nosso, para já ter noção sobre o que a gente vai estar fazendo aqui juntos, ok? Agora vem uma parte que eu considero super importante, talvez a mais importante desse vídeo, que é o que, Luca? Compreender
a nossa ferramenta, o nosso editor Construct 3. No vídeo anterior, a gente mencionou para vocês aqui quais são os benefícios. Agora eu vou ensinar vocês a navegar nessa ferramenta. É muito difícil, Luca? Não, mas é preciso que você tenha atenção, ok? Pois bem, quando você entra no link editor.construct.net, que a gente também vai disponibilizar aí, você chega nesse portal. Esse portal é o início, né, a página inicial do nosso editor. O que a gente tem aqui, Luca? Você vai ter, pessoal, alguns botões, tá bom? Como esse aqui, por exemplo, ó, na seção de aprender, você tem um botão guia para iniciante. Aqui você aprende com o Construct a fazer alguns passos dentro da própria plataforma. Você tem o manual, você tem tutoriais, você tem arcade, que é para jogar algum jogo, como eu mostrei lá para vocês, lembra? O jogo que tinha 2 milhões de visualizações, tem como você jogar esse jogo aqui dentro também. Você tem blogs, onde você pode ler notícias oficiais e alguns anúncios. Você tem o fórum, onde você pode conversar com outras pessoas e tirar dúvidas, tá? Esse aqui é muito, muito relevante. Você tem também lojas para explorar alguns recursos, novidades que o Construct vai lançando nas atualizações e outras coisitas mais. E embaixo você tem os exemplos, e se você clicar aqui, ó, você consegue explorar mais exemplos, beleza? Então, a gente tem jogos demonstrativos, você tem exemplos, por exemplo, de jogo de tiro, jogo de espada, jogo de pular, enfim, uma infinidade de jogos para você ter como exemplo e captar a capacidade criativa da nossa ferramenta, tá? Então sinta-se à vontade para você desfrutar disso, navegar por aqui e sentir realmente qual é a possibilidade de jogos que a gente pode fazer. Ok, Luca, o que mais a gente tem aqui? Bom, no canto esquerdo, pessoal, a gente tem uma parte super relevante, que é a de projetos recentes. Ali vai ficar sempre aparecendo o último projeto que você acessou. O último 6, na verdade. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que faz vários projetos ao mesmo tempo, você consegue acessar o último que você mexeu, o penúltimo, o antepenúltimo e assim por diante. Por que isso é bom? Porque às vezes você salva o seu arquivo dentro do Google Drive, por exemplo. Só que está dentro de uma pasta, que está dentro de outra pasta, dentro de outra pasta. Aqui você não tem essa dificuldade. A um clique você consegue abrir o seu projeto, sem ter que entrar em pastas e pastas e pastas, beleza? Então é muito prático, muito vantajoso você ter isso daqui. Agora, e se eu quiser abrir, Luca, de uma maneira mais normal, sem ter que clicar aqui em projetos recentes, porque, sei lá, não está aparecendo aqui, eu entrei no notebook da minha mãe, entrei no meu notebook secundário, não entrei no meu notebook. O que eu faço? Para abrir o seu projeto, pessoal, é muito simples. Você vem aqui em abrir, seleciona nuvem, se você tiver salvo o seu arquivo na nuvem, né, podendo ser Dropbox, Google Drive ou OneDrive, ou se você tiver salvo por um arquivo que botou num pendrive ou está no seu computador, você vai selecionar em arquivo, tá ok? E aí clicando aqui, você tem que procurar o seu projeto, né, obviamente, selecionou o projeto, abriu e pronto, o projeto vai estar aberto. Beleza, pessoal? Mas normalmente, se você estiver utilizando a mesma máquina sempre, ele vai estar aqui em projetos recentes para você acessar com super facilidade, ok? Ah, um ponto muito importante que eu sempre gosto de ressaltar. Quando você vem aqui no canto superior esquerdo, pessoal, tem um botão do menu. Nesse botão do menu, a gente vai ter configurações. Em configurações, vale ressaltar duas coisas aqui muito especiais. Primeiro, o idioma. O idioma você pode escolher qual idioma te agrada mais, beleza? Aqui, por exemplo, ele já traduz para o português brasileiro. Então, é muito fácil a gente utilizar a plataforma, porque ela já está na nossa língua. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, inclusive eu fiz aqui agora, o meu tema, pessoal, utilizado é o tema escuro. Por que, Luca? Eu prefiro o tema escuro porque como eu trabalho durante muito tempo com Construct, eu fico trabalhando horas e horas, eu gosto de uma cor mais escura para não machucar os meus olhos. Só que se você prefere umas cores mais claras, por gosto próprio, você pode escolher o claro ou você pode escolher o padrão, beleza? Eu normalmente fico alternando entre o padrão e o escuro. Depende do dia, depende do local. Feito isso, pessoal, ele vai pedir, quando você trocar lá o tema, ele vai pedir para você reiniciar o Construct. Basta você recarregar a página e as modificações de tema já vão ter sido feitas, beleza? E agora, sem mais delongas, vamos começar de fato o nosso projeto. E para começar o nosso projeto, pessoal, a gente tem que criar um novo projeto. E aí a gente vai explorar exatamente o último botão que eu não mencionei, que é o botão de novo. Quando você clica nesse botão, pessoal, abre-se uma janelinha chamada Novo Projeto, né? Onde você tem que preencher algumas especificações para conseguir abrir o seu projeto. São elas: nome, então aqui você vai dizer qual é o nome do seu projeto, e nesse ponto é muito importante ressaltar uma coisa: muitos jogos não têm um nome definido no início. Por exemplo,
Luca, eu quero fazer um jogo que ele é inspirado no Mario, mas ele não é o Mario. Ele não tem um encanador italiano, ele tem, sei lá, ele tem outro personagem. O que eu faço? Você pode chamar, pessoal, de Projeto Mario. Esse é um nome genérico, tá? Mas é um nome que serve por enquanto, para você não se perder. Ao longo do desenvolvimento, pode ser que você encontre um título que você sabe que é o título. O que você faz? Dentro da plataforma, você muda o nome e não vai ter mais problema, ok? Então é natural que a gente faça no desenvolvimento de um jogo essa técnica, que é botar projeto e o jogo que é referência ou o gênero que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, projeto shooter. Por quê? Porque é um jogo de tiro. Projeto arcade. Por quê? Porque é um jogo arcade. E assim e por aí vai, né? Você vai listando o gênero que você quiser. Se você souber, é um projeto Mario Shooter. Você vai botar projeto Mario Shooter. Nesse caso, Luke, eu boto o quê? Projeto DinoRam. Você pode botar projeto DinoRam, porque é um nome provisório. Você pode depois botar outro nome. Mas eu, como já sei o nome do jogo, eu vou botar DinoRam, porque esse é o nome que eu quero que seja o meu jogo. Luca, eu quero botar a Corrida Maluca do Dinossauro. Posso botar? Pode. Se você chegou nesse título, maravilhoso. Bota esse nome e vamos lá. Em seguida, a gente tem uma outra informação super importante para a gente definir, que é a seguinte, a pré-definição. O que é isso, Luca? A pré-definição, pessoal, é uma maneira fácil de você definir qual vai ser o tamanho da tela e qual vai ser a orientação do seu jogo. Orientações, a gente tem paisagem e retrato. Então, quando você vai em pré-definição, você vai ter diversos tipos de pré-definição, com diversas resoluções de câmera, né, de tela, na modo retrato e no modo paisagem. Paisagem deitado, retrato em pé. Você vai escolher o que você quiser, mas nesse jogo especificamente vai ser paisagem, tá? Por quê? O DinoRam é o Infinity Runner que funciona deitado. Então, por esse motivo, a nossa orientação vai ser paisagem. E qual vai ser a resolução, Luca? 1080p. Mas é bom vocês conhecerem outras, tá? Então é possível que você personalize. Luca, eu quero uma resolução quadrada para fazer um jogo mais antigo, assim, tipo os anos 70, 80. Tem como? Tem como. Nesse caso, se você quiser fazer um jogo retrô, você pode escolher o estilo retrô. Mas como aqui no nosso curso vai ser voltado para fazer o DinoRam, eu recomendo para vocês paisagem 1080p, tá bom? Essa é a resolução correta. Em seguida, pessoal, a gente vem aqui, ó, deixa para começar em folha de eventos, porque a gente não vai começar com o script. E por sinal, você vai marcar para otimizar para pixel art. Luca, por que marcar para otimizar para pixel art? No nosso jogo a gente vai utilizar pixel art, tá? Que é uma arte feita em pixels, pequenos quadradinhos. Nesse caso, quando você marca isso, essa arte fica melhor, ela fica melhor vista, então o seu jogo fica muito mais bonito, tá? Então vale a pena você marcar. Se você não marcar aqui, me avisa nos comentários do vídeo depois que a gente pode ajudar vocês a corrigir esse problema, mas é muito interessante que você marque agora no início, tá bom? Feito isso, aperta em criar. E quando você criar, pessoal, você vai chegar nessa interface aqui. Essa é a interface comum, padrão do Construct, tá bom? É com ela que a gente lida. E eu vou apresentar a vocês a cada pedacinho dessa interface. A começar pela barra de projeto. Na barra de projeto, pessoal, é onde a gente organiza o nosso projeto. Como assim, Luca? Tudo e qualquer arquivo que você tenha vai ficar organizado aqui na barra de projeto. Vou dar um exemplo. Na barra de layout, na pasta de layout, né, desculpa, a gente tem o quê? Todas as telas do jogo. Se você tiver 15 telas de jogo, elas vão ficar as 15 telas dentro da pasta layout. Folha de evento, Luca. Folha de evento é onde a gente programa. Então, folha de eventos, a pasta, fica com toda a programação que você tem. Se você tiver 10 folhas de evento de programação, elas vão ficar organizadas sempre aqui, tá bom? Então vale a pena você conhecer essas duas, porque são as pastas que a gente mais vai movimentar, talvez. Mas, de fato, a pasta que a gente mais vai utilizar, inclusive aqui no projeto, é a pasta tipos de objeto. Por quê? Nela, pessoal, fica armazenado personagem, inimigo, cenário, chão, decoração, tudo que está no layout fica dentro de tipos de objeto, beleza? Então é a pasta que a gente mais utiliza de verdade. Mas tem outras pastas relevantes também, como por exemplo a pasta de som, a pasta de música, a pasta de vídeo, entre outras. Agora, e na barra de propriedades, Luca, o que que tem? No canto esquerdo, né? No direito a gente tem projeto, no esquerdo propriedades. Em propriedades, pessoal, se você clicar aqui no meio da tela, você vai estar selecionando o layout 1. Quando você faz isso, na barra de propriedade você consegue ver especificações do layout 1. Por exemplo, o nome do layout, que é layout 1, o tamanho dele, que é 3840 por 2160, a folha de evento que rege ele, ou seja, a programação que está dentro da tela, entre outras coisas.
Para servir de maior exemplo, imagine que você, por exemplo, está dentro do Construct. Quando eu selecionar você, eu vou ver propriedades como, por exemplo, o seu nome, o seu tamanho, o seu peso, o seu filme preferido, seu chocolate predileto, o seu salgado predileto e assim por diante. Essas informações eu consigo alterar pela barra de propriedades. Então, por exemplo, se o filme predileto é Indiana Jones, eu poderia alterar para Harry Potter. Beleza? Isso tudo aonde, Luca? Dentro da barra de propriedade. Ok? É uma barra que a gente vai utilizar muito e, obviamente, a gente vai conhecer ela ao longo do curso muito melhor, tá bom? Mas o que, Luca, a gente tem para conhecer? Aqui, pessoal, a gente vai conhecer agora no meio, olha só, o nosso layout. O nosso layout, ele é esse retângulo aqui grandão. Só que repara, ele está muito perto. A gente vai tirar o zoom. E para tirar zoom, pessoal, tem duas maneiras, tá? Para quem tem mouse, você vai apertar a tecla Ctrl, CTRL, e você vai usar a rodinha do mouse. Assim você tira zoom ou você bota zoom, tá vendo? Eu gosto sempre de tentar enquadrar o meu layout para conseguir ver ele todo. Então eu gosto de deixar assim, ó. Luca, mas eu não tenho mouse, eu estou no notebook, eu estou no tablet, porque é possível utilizar o Construct pelo celular, né, pelo que eu sei. Como é que eu faço? Você vai fazer, pessoal, um movimento de pinça, olha só. E sem o mouse, apenas fazendo o movimento de pinça, você também consegue tirar zoom e botar zoom. Ok? O movimento de pinça, para quem não sabe, é assim. Abrindo e fechando os seus dedos para tirar zoom ou dar zoom. Ah, outra coisa, se você quiser se mover pelo layout, aí você tem as barrinhas aqui, ó, que ficam tanto na parte inferior quanto na parte lateral, essas barrinhas para você subir e descer. Ou você pode, se tiver com o mouse, clicar com a rodinha e olha só, se mover, tá? Quando você pressiona a rodinha do mouse e movimenta o mouse, você se movimenta pelo cenário. Se você está pelo tablet, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, pelas barrinhas laterais e pela barrinha inferior, fazer essa mesma movimentação. Tá bom, pessoal? No layout, Luca, o que a gente tem aqui? Para que serve ele? O layout é a nossa cena. Na nossa cena, pessoal, é onde a gente compõe o nosso cenário. Então, por exemplo, eu falei ali que a gente poderia ter um chão, um dinossauro, uma árvore, um céu, uma pontuação. Tudo isso ficaria organizado dentro da nossa cena, que é o nosso layout. Então, era como se eu pudesse botar o meu chão aqui embaixo, o meu dinossauro aqui no canto esquerdo, o meu céu aqui em cima, a minha pontuação no canto direito. Beleza? Então é um lugar onde a gente consegue compor essa cena. É só você pensar no Mario, por exemplo, que é o exemplo talvez mais batido, e você vai conseguir ver. Lá no fundo a gente teria montanhas, na frente teria o Mario, entre o Mario e as montanhas teria algum castelo e coisas do gênero. Mas o que é relevante, Luca, de eu entender aqui no meu cenário? Bom, veja só, no seu layout você vai ter, pessoal, essa linha pontilhada aqui, tá vendo? Essa linha pontilhada, ela representa a sua câmera. A sua câmera, por definição, ela sempre vem aqui nesse cantinho superior esquerdo, olha só. E ela tem, pessoal, 1/4 da área do seu layout. Então, ó, essa é a sua câmera e todo o restante é o seu layout. Para que serve um layout tão grande, Luca? A maioria dos jogos, né, a gente se movimenta pelo layout. Então a câmera ela fica presa para se movimentar dentro dele. Então essa zona aqui cinza clara é a zona do seu layout. O cinza escuro é fora. O que está dentro da zona clara, a minha câmera consegue captar se ela se mover. E como é que eu faço para mover a câmera, Luca? Você pode, por exemplo, criar um objeto chamado câmera, ou então um personagem, e anexar a câmera a um deles. E quando eles se moverem, a câmera se move também, e assim consegue ir mostrando aos poucos todo o seu cenário. Beleza? Mais alguma coisa importante para mostrar aqui, Luca? Sim, tem uma camada aqui, né? Tem uma barra de camadas aqui que é muito importante e é muito bom que você saiba utilizar. Luca, para que serve a camada? Nunca utilizei, nunca vi isso na minha vida. A barra de projeto e a barra de propriedade parece muito intuitiva, mas a barra de camadas nem tanto. Para que ela serve? A barra de camadas, pessoal, ela vai servir para ter ali todas as camadas da sua fase, tá? Muito importante. Se você tiver duas fases, em uma fase você pode ter 4 camadas e em outra você pode ter 2 camadas. Então é muito interessante entender que as camadas são do layout, ok? Então, por exemplo, aqui no layout 1 a gente tem a camada 0. Para que serve a utilização de camadas? Camadas vão servir, pessoal, para você organizar objetos. Como, por exemplo, eu tenho uma estante de livros e eu quero que tenha a camada de baixo, são os livros que eu mais uso. A camada de cima, os que eu menos uso. Então eu poderia organizar em camadas. A camada de baixo, livros mais importantes para mim. A camada de cima, livros que eu já li e nunca mais vou reler. Então eu poderia botar embaixo os que eu estou lendo e em cima os que eu não estou lendo. Outro exemplo, um armário de cozinha. No armário de cozinha, vamos supor que a primeira camada são os objetos que estão na frente. A segunda camada, os que estão atrás.
Na frente você bota o que você mais utiliza, o que você mais quer ver. Por exemplo, eu quero ver o Nescau, eu quero ver o mel, eu quero ver o leite. Agora, atrás, eu não quero ver algumas coisas, como por exemplo, a aveia. Eu não como aveia todo dia, eu como aveia 2 vezes por mês, então eu deixo lá no fundo. Farinha láctea, eu não como farinha láctea todo dia, eu como de vez em quando, então eu deixo no meio entre esses dois produtos, né? Ah, Luca, tem um quarto produto, macarrão. Macarrão eu como de vez em quando, deixa do lado da farinha láctea. Então você poderia organizar os elementos do seu armário em camadas. O que está na frente é mais importante, você sempre tem que ver. E aí, conforme a coisa é menos utilizada, menos visível, você vai botando para trás nas camadas, tá? Basicamente, é uma maneira de, em grupo, você organizar alguns elementos. Tá bom, pessoal? Então, essa é a utilização da camada. Agora, a gente tem aqui um ponto super interessante que alguns alunos perguntam sempre no curso, então vale a pena eu tocar aqui com vocês. Luca, essa montagem aqui de cena, ela tem que ser assim, a barra de projeto no canto direito, a barra de propriedade no canto esquerdo? Não, se você quiser mudar, é possível. Eu particularmente gosto de utilizar essa modelação assim, mas você pode mudar, tá? Se você pegar aqui onde está escrito projeto, clicar e arrastar, você solta a barra de projeto e você pode posicionar em qualquer outro lugar que você quiser. Esses quadradinhos azuis aqui, ó, eles mostram aonde você pode estar soltando a sua barra de projeto para deixá-la fixa, ou mesmo deixá-la solta, se você preferir, tá? Agora, Luca, eu sem querer fechei a minha barra de projeto, tá? Sem querer, assim, meu dedo escorregou e eu fechei a barra de projeto, ou a barra de propriedades, ou qualquer outra barra. O que eu faço? Você vai vir, pessoal, em menu você tem a opção de exibir, e aí vai ter aqui barras. E você vai ter todas as barras que você pode exibir. Inclusive, algumas barras o Construct não mostra por padrão, e você pode escolher marcar. Nesse caso, a gente marcaria barra de projetos, que estaria desmarcado porque eu fechei sem querer. E aí, ó, eu pego ela e posiciono aqui onde eu queria, tá bom? E pronto, tá lá a minha barra de projeto posicionada exatamente como eu queria. Beleza, pessoal? Então essa é uma dica super relevante. Agora, para a gente conseguir concluir o tour aqui pelo Construct, a gente vai na folha de eventos. O que é a folha de eventos? A folha de eventos, pessoal, é o lugar onde a gente programa o nosso jogo, tá? Então aqui, por exemplo, vão ficar todas as programações do Layout 1. Ah, Luca, mas quantas programações eu consigo botar? Então, se você está utilizando a versão gratuita, que é o suficiente para a gente fazer esse nosso grande jogo aqui, a gente consegue ter 50 eventos. 50 eventos, pessoal, é muita coisa. Para fazer o Dino Run, a gente usou mais ou menos 15 eventos. E você vai ver que é um jogo super completo. Então, para fazer qualquer jogo que vocês quiserem, dá para fazer com a versão gratuita, beleza? Ah, Luca, e a versão paga? Se você quiser fazer a versão paga, a gente indica que você se matricule em algum dos cursos da TechMake, que lá, durante a execução do curso, você vai ter direito a utilizar um código de acesso que dá todo o direito às ferramentas pagas do Construct. Ok, pessoal? Explicando aqui um pouquinho mais sobre a folha de eventos, basicamente, como é que funciona um evento? Um evento, pessoal, ele funciona com condições e ações. Não entendeu? Eu vou mostrar aqui o exemplo que o próprio Construct dá. Veja só, existe uma condição aqui que é projétil ao colidir com o monstro. Ou seja, quando o projétil colidir com o monstro. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer quando eu acertar um tiro no monstro. Quando eu acertar um tiro no monstro, quais são as ações que tem que acontecer? Bom, o monstro ele tem que morrer. Então eu faço monstro destruir. E o seu projétil, ele permanece vivo? Não, ele tem que ser destruído também, senão o seu tiro vai durar para a vida toda. O que você tem que fazer? Projétil destruir. Então, pensa que na sua vida e na vida de qualquer pessoa, tudo funciona com condições e ações. Se você quer ir ao cinema, por exemplo, quais são as condições que você tem para ir no cinema? Primeiro, você tem que ter dinheiro. Segundo, você tem que ter tempo. Terceiro, tem que ser possível comprar o ingresso. Se cada uma dessas condições, se as três forem verdadeiras, você consegue realizar a ação de ir ao cinema. Então olha que interessante, toda a nossa vida ela é baseada, ela é norteada por condições e ações. Se essas condições não são atendidas, aí você entra em outra cadeia de eventos e por aí vai. Ah, Luca, eu acho que eu compreendi. Bom, vocês vão ter uma noção muito melhor, uma base muito melhor ao longo do curso, tá, pessoal? Ao longo dos vídeos que a gente vai ter com vocês. Eu vou explicar para vocês minuciosamente como é que funciona cada uma dessas coisas aqui,
principalmente as ações. Eu acho que é o que a galera mais consegue se confundir e aqui eu vou explicar muito para vocês, tá bom? Por isso que esse curso ele tem essa duração tão longa, porque a gente se preocupa com que vocês aprendam de verdade. Então a gente se preocupa em explicar para vocês minuciosamente cada elemento, para que vocês saiam daqui capacitados e também interessados em continuar com a gente com a TechMake Brasil. Agora, por fim, eu quero mostrar uma coisa que é comum de acontecer, tá bom? Por exemplo, se você está aqui em cima, você vai ver que você tem um menu, né? E você tem essas guias aqui. Essas guias, pessoal, elas funcionam igual a guia do Google. Só que se você fechar, por exemplo, a folha de eventos, o que você faz? E se você fechar o layout 1? O que você faz, Luca? Como é que eu volto para o layout 1? Como é que eu mexo no meu jogo de novo? Não se desespera, pessoal. Aqui na barra de projeto, você tem o botãozinho do layout 1. Se você clica uma vez, você seleciona ele na barra de propriedades. Se você clica 2 vezes seguidas, você abre ele de volta, tá? Então, se você quiser em algum momento fechar a folha de evento 1, fechar o layout 1 por algum motivo que cabe a você, não se preocupe. Você consegue abrir de novo clicando 2 vezes, tá bom? Então, pessoal, eu acho que por aqui a gente vai encerrar o nosso vídeo. Eu mostrei para vocês, basicamente, como é que funciona o editor do Construct. E se vocês tiverem alguma dúvida ainda, eu super recomendo que você veja o vídeo, veja com calma, vá pausando, vá entendendo, vá explorando você mesmo. É muito importante que vocês tenham a curiosidade de explorar. Então, Luca, eu quero entender um pouquinho mais da barra de propriedade. Clica no layout, lê as propriedades. Clica na pastinha do Dinoram e lê as propriedades. Assim você vai entender para que funciona essa barra, ok? É isso, pessoal. Qualquer dúvida a mais que vocês tenham que não pode ser corrigido com esse vídeo, mandem aqui nos comentários do vídeo que a gente vai estar à disposição para responder vocês. Beleza? Meu nome é Luca e a gente encerra por aqui. Até o próximo vídeo na TechMake Brasil, pessoal.